Comer um sanduíche antes de ir dormir pode prejudicar a qualidade do seu sono. Na verdade, qualquer refeição tarde da noite acelera o metabolismo e aumenta a temperatura corporal. Isso ativa a atividade cerebral, causando muitos pesadelos. Tecnicamente, é possível dizer que ainda há muitos dinossauros em nosso planeta. Os pássaros são os únicos dinossauros que sobreviveram. Eles evoluíram a partir dos terópodes, uma espécie de dinossauros que corria sobre duas patas. Sim, o Tiranossauro Rex é um parente distante das galinhas, avestruzes e até dos beija-flores. Um celular é 10 vezes mais sujo que a maçaneta de um banheiro. Outra coisa, cuidado com as mesas de escritório, pois elas têm centenas de vezes mais bactérias por centímetro quadrado do que os vasos sanitários dos banheiros de escritórios. Credo, hein? As formigas podem dominar o mundo. As argentinas, por exemplo, construíram colônias em cada parte do planeta, menos na Antártica. Insetos de colônias diferentes convivem bem e nunca há nenhum conflito. Os flamingos são brancos. O que faz essa ave ficar rosa é o beta-caroteno. Esse pigmento é encontrado em algas e nos camarões dos quais eles se alimentam. Sabia que dá para mudar a cor da sua pele também? Se você comer muitas cenouras, sua pele ficará levemente alaranjada. Isso acontece por causa do alto índice de beta-caroteno nesse legume. Hipoteticamente, é possível ver o passado. Ao olhar para um céu estrelado, você está olhando para o passado. Quando o sol desaparece, sabemos disso apenas 8 minutos depois. É esse o tempo que a luz leva para alcançar a Terra. Cientistas do Japão tocaram gravações de áudio para gatos para provar que eles são mesmo indiferentes. Nessas gravações, os donos dos gatos os chamavam por seus nomes. As pupilas dos felinos dilataram e eles mexiam a cauda, patas ou orelhas. O fato é que eles ouviam as pessoas, mas raramente respondiam. Isso tem a ver com a evolução. Os gatos se aproximaram dos humanos por terem sido atraídos pelos ratos que comiam os grãos. E então eles passaram a viver perto das pessoas, mas jamais se deixaram domar. As árvores têm sua própria internet. As raízes de 90% das árvores são interconectadas por filamentos chamados micélios. As árvores trocam informações e nutrientes através deles. Elas alertam umas às outras sobre perigos e combatem parasitas juntas. Trilhões de micro-organismos vivem dentro de você. Eles correspondem a 3% de seu peso corporal e pesam até 3 quilos. Os micro-organismos são muito importantes para nós. Eles ajudam na digestão, a absorver nutrientes e a fazer muitas outras coisas que nem notamos. Em comparação com os micro-organismos, há pouquíssimas pessoas em nosso planeta. Uma colher de chá de terra contém mais organismos vivos do que a quantidade de humanos que habita a Terra. A memória humana tem um limite. Os cientistas estimam que nosso cérebro consiga memorizar 2 bilhões e meio de gigabytes de dados. Para usar toda a memória disponível, você precisaria carregar um vídeo de 300 anos de duração com alta qualidade dentro de sua memória. As pessoas já mineraram 200 mil toneladas de ouro ao longo da história, e 2/3 disso estão sendo minerados desde os anos 50. Se fizéssemos um cubo de todo esse metal, ele teria 21 metros de altura e de largura. Dados recentes de pesquisadores confirmaram o mito de que, dentro do núcleo terrestre, há grandes reservas de ouro. O metal é suficiente para cobrir o planeta inteiro e ainda sobra para cobrir as pessoas até a altura dos joelhos. O problema é que não conseguimos tirá-lo de lá. Os cientistas acreditavam que havia 400 bilhões de árvores crescendo na Terra, mas há mais de 300 trilhões delas, ou 420 árvores por pessoa. Há mais árvores na Terra do que estrelas na Via Láctea. A desértica e fria ilha de Wrangell foi o último lugar onde os mamutes viveram. Esses animais gigantes desapareceram cerca de 4.000 anos atrás. Nessa época, a Grande Pirâmide de Gizé tinha apenas 500 anos de existência. Arqueólogos encontraram potes de mel que têm 3.000 anos de idade no Egito. Ele não estragou e era comestível. Isso é possível graças à composição química do mel. Bactérias e insetos que poderiam estragá-lo não conseguem viver nele. Você está tomando a mesma água que os dinossauros beberam. A água do nosso planeta é a mesma de bilhões de anos atrás. Só uma pequena porção do líquido evaporou. Por falar nisso, os cientistas ainda não sabem ao certo de onde a água veio. Temos um mapa detalhado da Lua e de Marte. Contudo, mais de 80% do oceano da Terra ainda não foi mapeado e nem explorado. Não podemos estudar os oceanos apropriadamente por causa da pressão, do frio e da falta de luz abaixo de bilhões de toneladas de água. Aquela história de que não se pode colocar comida quente dentro da geladeira não passa de mito. Só que tem um porém. A comida deve ser dividida em pequenas porções e colocada em vasilhas separadas,
de preferência as mais baixas para que resfriem mais rapidamente. Assim, você conservará tanto a comida quanto a sua geladeira. Há criaturas biologicamente imortais na Terra. É uma água-viva chamada Turritopsis dohrnii. Quando ela chega à maturidade, afunda até o fundo do mar e vira um pólipo. A partir daí, a criatura vai crescendo até virar água-viva de novo. A quantidade de renascimentos é ilimitada. Sabia que dá para quebrar um vidro com a voz? Só que é difícil. O volume do seu grito precisa ser de pelo menos 105 decibéis e precisa durar de 2 a 3 segundos. Uma britadeira funciona com um volume de 90 decibéis. Marinheiros do mundo todo já falaram sobre uma lula gigante que encontraram em suas viagens. Durante muitos anos, os cientistas acharam que essa história de um monstro com grandes tentáculos não passasse de um mito. Mas em 2004, a primeira foto da tal lula foi tirada. Elas existem mesmo. Os cientistas já registraram um animal desses que tem 13 metros. Seu nariz e orelhas ficam maiores a cada ano que passa. Isso não indica que seu corpo está crescendo, é só um efeito da gravidade mesmo. Com a idade, a cartilagem do nariz e das orelhas enfraquece. Por isso, esses membros caem e parecem maiores. A expedição do telescópio espacial Kepler confirmou que a Terra não é única. É bem provável que nosso mundo não seja o único lugar do universo onde há vida. O aparelho, que tem o tamanho de um mini-ônibus, voou pelo espaço durante 9 anos. Ao longo desse tempo, ele confirmou a existência de 300 milhões de planetas que podem ser habitáveis. Eles possuem superfície sólida, água em estado líquido e estrelas próximas que se parecem com o nosso Sol. Todas as plantas, fungos, animais e humanos evoluíram de um único micróbio. Os cientistas o chamam de LUCA, uma sigla em inglês que significa Último Ancestral Comum Universal. O micróbio foi descoberto ao comparar os genes de seres vivos e seus descendentes. LUCA viveu 4 bilhões e meio de anos atrás. Ele habitava nas crateras de vulcões, no fundo do mar, entre lava quente e água. Pesquisas recentes mostraram que os neandertais conseguiam hibernar, igual aos ursos. Isso é confirmado pelos ossos de pessoas antigas que viveram na caverna espanhola de Cima de los Huesos. Os cientistas encontraram sinais de metabolismo lento nos ossos. Isso prova que os neandertais passavam meses dormindo sem sair da caverna. Já te disseram que se você fechar os olhos, sua memória funcionará melhor? Isso é verdade. Quando nossos olhos estão fechados, não é preciso memorizar informações e o ambiente não o distrairá visualmente. Isso libera a energia do seu cérebro e torna a memória mais eficiente. Os níveis de acidez do suco gástrico humano e do ácido de uma bateria de carro são praticamente idênticos. Plástico e até metal se dissolverão dentro do seu estômago. Se deixarmos cair uma placa metálica do tamanho de uma moeda dentro do suco gástrico, só restarão cerca de 63% dela depois de 24 horas. Os mosquitos picam mesmo algumas pessoas mais do que outras. Os humanos mais apetitosos são os que têm tipo sanguíneo O. Outra coisa, esses insetos possuem uma ótima visão. Eles são atraídos por cores verde, preta e vermelha, então fique atento às cores de suas roupas quando for acampar. Cada humano é 99,9% de espaço vazio. Seu corpo, assim como qualquer outro objeto do universo, consiste em átomos. No centro dos átomos existem núcleos super pequenos. Se você der um zoom em um átomo a ponto de ele ficar do tamanho de uma bola de basquete, não verá o núcleo dele. Se fosse possível tirar todo o espaço vazio do seu corpo, você provavelmente seria do tamanho de um grão de areia. É possível hipnotizar um tubarão por 15 minutos. Para conseguir essa proeza, você precisa esfregar o nariz desse animal perigoso com a mão. Esse tipo de hipnose é chamado de imobilidade tônica e acontece graças aos receptores do nariz do tubarão. Quando esfregado, ele envia muitos sinais para o cérebro, o qual é incapaz de processar todos os dados. O vidro é uma substância amorfa e desobedece a muitas leis da física. Ele é sólido, mas parece líquido se você o observar por um microscópio. Na verdade, ele não é líquido nem sólido. Isso acontece porque o calor necessário para produzir o vidro muda a forma como as moléculas se comportam. O processo é o mesmo de quando você passa roupas e as fibras mudam de formato por causa da temperatura. Não se preocupe se você notar uma espécie de bolso na orelha do seu cãozinho. Ela tem até nome, bolso de Henry, ou, um termo mais científico, bolsa marginal cutânea. É uma dobra de pele que forma um bolso aberto que fica nas partes inferior e posterior da orelha do cachorro. Ninguém sabe ao certo para que ela serve. Mesmo assim, uma hipótese é que ela ajude a detectar sons agudos.